Olá, nós vamos hoje continuar a correção dos nossos polinômios, ok? Então, nós temos aqui para fazer multiplicação de monômios por polinômios. Ok, então cada termo de um polinômio multiplica o termo do monômio, ok? 3 vezes menos 2, certo? Está escrito aqui, bonitinho. A ao quadrado vezes A, tá aqui, só troquei a ordem, ok? E o B não tem ninguém que seja semelhante a ele, certo? Então a gente só copia. Depois nós temos aqui menos 6 vezes o menos 2, A vezes A e B vezes B, ok? Depois aqui 7 vezes o menos 2, o A só copiamos, né, porque ele não tem esse outro termo, e depois B ao quadrado vezes B. Muito bem, vamos juntar tudo que nós temos aqui então. Aqui nós ficaremos com 3 vezes menos 2, menos 6, A vezes A na segunda, lembra que você tem o expoentezinho 1, então 1 mais 2, A na terceira, mais o B, certo? Resolvemos então toda essa parte aqui, tá aqui. Agora nós temos aqui menos 6 vezes menos 2, mais 12. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Gente, eu não vou ficar lembrando o tempo todo, tá? Mas, ó, você tem expoente 1 em cima desses em que o expoente não aparece, tá? E eles têm que ser somados. Nas multiplicações de bases iguais, nós somamos os expoentes, ok? Então, ó, aqui você tem a solução de todo esse termo aqui, certo? E agora nós temos, então, aqui essa parte final. 7 vezes menos 2, que dá menos 14. O A nós só copiamos. E o B vezes B ao quadrado, tá? Expoente 1 mais o 2B ao cubo. Certinho? Então, ficamos aí com o resultado da nossa multiplicação de um polinômio por um monômio. Próximo. Então, nós temos aqui, ó, menos 6x vezes x ao quadrado, tá? O menos 6 não tem com quem multiplicar, o x multiplica com x ao quadrado. Depois, menos 6x multiplicando com o 3xy, então menos 6 vezes 3, x vezes x, tá aqui, e o y. Depois, o menos 6 multiplicando com o menos 1, certo? Nós temos menos 1 aqui na frente desse y, ele aparece aqui para a gente ter certeza disso. E o nosso x, que nós só copiamos, e o y ao quadrado, que nós só copiamos. Agora vamos resolver tudo isso aqui, então. Menos 6 vezes x ao quadrado, menos 6x ao cubo. Menos 6 vezes mais 3, menos 18. X vezes x ao quadrado, e o y nós só copiamos. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. E x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Então, aqui está a solução da nossa multiplicação de polinômios por monômio, ok? 6AB vezes menos 5AB mais 3ABC. Vamos lá. 6 vezes menos 5 está aqui. A vezes A está aqui e B vezes B está aqui. 6 vezes o 3 está aqui. A vezes A está aqui. B vezes B está aqui. E o C nós só copiamos. 6 vezes menos 5 é menos 30. A vezes A deu A ao quadrado. B vezes B deu B ao quadrado. 6 vezes 3 deu 18. A vezes A deu A ao quadrado. E B vezes B, B ao quadrado. O C nós só copiamos. Ok? Letrinha D, menos 3 quartos de A ao quadrado, mais 2 terços de AB, mais 5B ao quadrado, vezes menos 12AB. Então, vamos lá. Menos 3 quartos vezes o menos 12, o A ao quadrado vezes o A, e o B nós só copiamos, certo? Depois aqui, 2 terços vezes o menos 12, A vezes A, B vezes B, está aqui. Depois nós temos, então, o mais 5b ao quadrado vezes o menos 12. Então, aqui, 5 vezes o menos 12, b ao quadrado vezes o b e o azinho que nós só copiamos. Ok?
Então, vamos lá. Menos 3/4 vezes menos 12, menos com menos dá mais, 3 vezes 12, 36, e o 4 vezes o 1, é aquele denominador que todo número inteiro tem, fica aqui como 4. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. E o B, que nós só copiamos. 2/3 vezes menos 12, mais com menos deu menos, 2 vezes 12, 24, e o 3 vezes o 1 que está aqui, 3. A vezes A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Mais com menos, menos. 5 vezes menos 12, menos 60. O A nós só copiamos e B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Agora nós podemos fazer aqui as divisões, porque nossas frações são frações aparentes, certo? Ó, 36 dividido por 4 dá 9, e 24 dividido por 3 dá 8. Então nós ficamos com 9A ao cubo B, menos 8A ao quadrado B ao quadrado, menos 60AB ao cubo. Ok? Represente a área das figuras a seguir por meio de um polinômio. Então, área é largura vezes comprimento. Então, nós temos aí 4y multiplicando 6x menos 4. 4 vezes 6, y vezes x. 4 vezes menos 4, vezes esse y aqui que ficou ali sozinho. Então, 4 vezes 6, 24, y vezes x é yx. 4 vezes menos 4 é menos 16, que multiplica esse y aqui, ok? Então, esta é a área dessa figura representada por x e por y, aqui com os dados que nós recebemos. Letrinha B, 4/3 de x vezes 6x menos y. Lembrando sempre por que nós estamos multiplicando, porque nos pediu área, nos deu largura, nos deu comprimento, nós estamos multiplicando largura vezes comprimento, ok? 4/3 de x vezes 6x, então fica 4/3 vezes 6 e x vezes x. 4/3 de x vezes menos 1y, certo? Lembra que tem aquele 1zinho aqui. Então, 4/3 vezes menos 1, parte numérica, multiplica com a parte numérica, a parte literal multiplica com a parte literal, ok? Então, aqui, 4/3 vezes 6, 4 vezes 6, 24, copiamos o denominador. E x vezes x, x ao quadrado. 4/3. 4 vezes menos 1, menos 4. 3 vezes 1 é 3. E x vezes y, xy. Certo? 24 dividido por 3 dá 8. Então, ficamos aí com 8x ao quadrado. Como 4 não divide por 3, continua como 4/3, tá? Menos 4/3 xy. Efetue as multiplicações de polinômios. Então, nós temos aqui, ó, a vezes a, certo? Que dá a ao quadrado. A vezes 3, que dá 3a. 5 vezes a, que dá 5a. E 5 vezes 3, que dá 15. Podemos somar os termos semelhantes e ficamos aí com 3a mais 5a, 8a. E agora nós já temos ele aqui na forma simplificada, ok? Letrinha B. Aqui só tem um detalhe, que diz o que a gente precisa fazer. Primeiro a gente faz o que está dentro desse parênteses, multiplicar o que está dentro desse, e quando tivermos o resultado desse aqui, aí nós multiplicamos com o próximo, tá bom? Então, nesse primeiro passo, você perceberá, ó, que nós só copiamos esse aqui. Não fizemos nada com ele, tá? Vamos trabalhar só com esses dois aqui primeiro. 3x vezes 9x ao quadrado, 3 vezes 9, 27, e x vezes x ao quadrado, x ao cubo, tá? 3x vezes y ao quadrado, 3 vezes 1zinho que tem aqui dá 3. X não multiplica com ninguém, então continua sendo x. Aqui não tinha y para multiplicar com a, então y ao quadrado. Agora, menos y vezes 9x ao quadrado. Menos 1 aqui do y com o 9, menos 9, tá? Agora, o x ao quadrado não multiplica com ninguém, a gente só copia, e o y não multiplica com ninguém, a gente só copia. E agora, menos y vezes mais y ao quadrado. Menos com mais dá menos, aquele 1 vezes 1 dá 1, continua não aparecendo aqui. E y vezes y ao quadrado, y ao cubo. E esse binômio aqui nós só copiamos, porque agora sim nós vamos fazer cada termo que nós temos aqui e multiplicar com cada termo que tem no binômio, certo? Você percebe que eu já não estou mais fazendo passo a passo igual eu estava ali no exercício 7, certo? Já comecei a fazer ele um pouquinho mais direto, um pouquinho mais mental, fica mais rápido, mas você vai pegando o jeito, tá bom?
Então, vamos lá. 27 vezes 3, ó, parte numérica com parte numérica. 81. Tive que botar aqui para fora, daí coloquei mais escurinho para aparecer bem, tá bom? 27x ao cubo vezes y. 27x ao cubo e o y, tá? Agora, então, esse aqui já multiplicou os dois que tinha lá, pronto, a vez dele terminou. Agora, vamos para o segundo termo. 3xy ao quadrado vezes 3x. 3 vezes 3, 9. X vezes x ao quadrado. E o y ao quadrado só copiamos porque não tinha ali naquele termo. Agora, ele vai multiplicar com o último termo do binômio. 3x ao quadrado vezes y. Então, 3 vezes 1 é 3. X, não tem ninguém ali, fica só o x. 3xy ao quadrado vezes y. 3 vezes 1 é 3. X não tem com quem fazer, é x. E y ao quadrado vezes y ao cubo. Ok? Pronto, terminou a vez dele. Vamos para o próximo termo. Menos 9x ao quadrado y. Menos com mais é menos. 9 vezes 3 é 27. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. E o y a gente só copia, porque esse termo aqui não tem y. Então, a gente só copia ele dali. Agora, ele vai ter que multiplicar com esse último aqui, com o y sozinho. Ó. Menos 9 vezes mais 1, menos 9. X ao quadrado, não tem x aqui, então a gente só copia. Y vezes y ao quadrado. Pronto, esse termo terminou, agora é a vez desse aqui. Menos y à terceira vezes 3x. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. O x a gente só copia e o y à terceira a gente só copia. Agora ele vai multiplicar com esse último aqui, ó. Menos 1 mais 1, menos 1. Y na terceira vezes y na quarta, ok? Agora vamos reunir os termos semelhantes. 81x na quarta, tá aqui. 27x na terceira y. Você tem um positivo e um negativo, eles se anulam, tá? 9x ao quadrado y positivo anula com esse negativo aqui. Eles são exatamente iguais, porém com sinais trocados, são opostos, eles se anulam, tá? Mais 3xy à terceira, menos 3xy à terceira, se anulam. Isso ficou aqui o menos y à quarta que a gente passou para cá. Então, na forma simplificada, ele está aqui, está prontinho, está correto. Letra C, menos a ao cubo vezes a ao quadrado, menos a na quinta. Menos a ao cubo vezes a, menos a na quarta. Menos a ao quadrado vezes a ao quadrado, menos a na quarta. Menos a ao quadrado vezes a, menos a na terceira. Mais a vezes a ao quadrado, a na terceira. Mais a vezes mais a ao quadrado. Mais 1 vezes a ao quadrado. Mais 1 vezes a, 1a. Pronto, agora é só nós reunirmos os termos semelhantes. Menos a na quinta, ó, não tem nenhum outro que seja a na quinta, então já copia ele que ele não tem com quem somar. Menos a na quarta, menos a na quarta. Lembrando que cada um tem um umzinho aqui na frente, ó, a gente fica com menos 2a na quarta. A na terceira negativo e a na terceira positivo, um anulou o outro. Mais a ao quadrado, mais a ao quadrado. Cada um deles tem um umzinho aqui, então 2a ao quadrado e esse último azinho a gente só copia. Aqui está o nosso resultado, certo? Já na forma simplificada. Letrinha D. AB menos 1 meio que multiplica AB mais 1 terço. Vamos lá. AB vezes AB, A ao quadrado, B ao quadrado. AB vezes 1 terço de AB. Menos 1 meio vezes AB, menos 1 meio de AB. E menos 1 meio vezes 1 terço, menos 1 sexto, tá? Porque menos com mais é menos, e 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 3 é 6, ok? Agora, para nós simplificarmos, tem um detalhezinho aqui, ó. AB ao quadrado só tem esse termo. Pronto, tá ali. 1 sexto só tem esse aqui, que é só numérico, ok? Mas aqui você tem AB e AB. Lembra que quando a parte literal é igual, a gente diz que os termos são semelhantes. Se os termos são semelhantes, precisamos trabalhar com a parte numérica. Então, a gente tem aqui mais 1 terço, menos 1 meio. Vamos ter que fazer mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, que dá 6. 6 dividido por 3 dá 2, anota aqui. 6 dividido por 2 dá 3, anota aqui. O sinal entre eles é negativo, anota também. Então, você vai ficar aí ó, com
menos 1/6. 2 menos 3, menos 1. Menos 1/6 de AB. Agora sim você tem ele aí na forma simplificada. Ok? Número 10, efetue as divisões. Legal, agora a gente tem divisão para fazer. De uma forma bem simples, tá? Bem fácil. Vamos lá. Parte numérica divide com parte numérica. 75 dividido por 15 dá 5. Esse x aqui dividiu com esse x aqui. Então, os dois sumiram. Esse y não tem com quem dividir, esse z não tem com quem dividir, então eles permanecem. Viu que rápido? Fácil, simples. Vamos lá. 16 dividido por menos 8 dá menos 2, certo? Mais 16 dividido por menos 8, menos 2. O x ao cubo dividiu com x ao quadrado. Lembra das propriedades de potência? Lembra que quando você tem divisão de bases iguais, você subtrai os expoentes. Lembrando disso? Então, aqui você teria, isso aqui é a mesma coisa que x com 3 na menos 2. Ou seja, é igual a x elevado a 1 e x elevado a 1, a gente não coloca o expoente ali. Então, quando você está dividindo aqui, ó, é a mesma coisa que você ter x elevado à terceira. Você teria x vezes x vezes x. E aqui embaixo, x vezes x. 2 serão cortados e 1 vai sobrar. Dá para pensar assim também. Ou pensa que você está fazendo aqui a subtração na hora da divisão. Tem x elevado a 3 e x elevado a 2, vai te sobrar x elevado a 1. Y elevado a 6 e y elevado a 2, vai te sobrar y elevado a 4, porque 6 menos 2 é 4. Ok? Letra C. 12. Gente, todos os termos, ó, aqui você tem 3 termos, os 3 dividem pelo 3. Igual antes nós tínhamos que todos multiplicavam pelo monômio, agora todos dividem pelo monômio também, ok? Então, olha só. 12 dividido por 3 dá 4. Não tem parte literal, então a parte literal vai continuar de todos eles, vai dividir só a parte numérica, tá? Menos 15 dividido por 3, menos 5. Menos 6 dividido por 3, menos 2. Tá pronto, ok? Agora, 10x na quarta dividido por 5x quadrado. 10 dividido por 5 é 2. X na quarta dividido por x ao quadrado, 10 menos 4 é 2. Fica ali. 20 dividido por 5 é 4. X na terceira dividido por x ao quadrado. 3 menos 2 é 1. A gente não escreve o expoente 1. Agora, menos 15 dividido por 5, menos 3. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 2 menos 2 é 0. X na 0 é 1. 3 vezes 1 é o próprio 3. Então, fica só o menos 3 ali aparecendo. Ok? Agora, nós temos aqui, primeiro, ó, a propriedade de potência. Como vocês têm esses números entre parênteses, primeiro ele tem que multiplicar com a potência que está fora. Esse aqui também, para depois nós podemos fazer a divisão dos polinômios. Então, vamos lá. 3, ele estava elevado a 1, o expoente dele multiplica com o que está fora, fica 3 elevado a 2. X elevado a 3, o 3 multiplica com o 2 que está fora, fica x elevado a 6. Y elevado a 2, o 2 multiplica com o 2 que está fora, fica y elevado a 4. Z elevado a 1 multiplica com o 2 que está fora, fica z elevado a 2. Aqui nós temos o 9 está fora, então a gente só copia. Agora aqui dentro, x elevado a 2 multiplica com o 3 que está fora, x elevado a 6. Y elevado a 3 multiplica com o 1 dele, multiplica com o 3 que está fora e fica y elevado a 3. Agora nós podemos dividir, certo? Primeiro vamos resolver aqui. 3 elevado a 2 é 9. Então, você fica com 9x na sexta, dividido por menos 9x na sexta. Bom, aqui a única coisa que vai ficar é o jogo de sinal. Mais com menos, divisão, dá menos. 9 dividido por 9 dá 1, a gente não escreve. X na sexta dividido por x na sexta dá 1, não precisa escrever, porque 1 vezes 1 continua sendo 1. Y na quarta dividido por y na terceira. 4 menos 3, 1. Sobrou o y aqui, a gente não coloca o expoente. E o z ao quadrado que permanece porque ele não tem com quem dividir. Então, o resultado menos yz ao quadrado. F, não temos nenhum parênteses, então já podemos começar a divisão. 18 dividido por menos 2 é menos 9. X na quarta dividido por x, ó, 4 menos 1, x na terceira. Y na quinta dividido por y ao quadrado, 5 menos 2 é 3, tá ali.
E o z, como não divide com ninguém, a gente copia. Agora, 4 dividido por menos 2 é menos 2. X na terceira dividido por x elevado a 1, 3 menos 1 é 2, fica aqui o x ao quadrado. E y ao quadrado dividido por y ao quadrado, 2 menos 2 é 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Não precisamos colocar o 1 aqui, porque 1 que multiplica 2x ao quadrado continua sendo 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado, y ao quadrado dividido por menos 2xy ao quadrado. Lembra que você tem um 1 aqui na frente. E esse 1 vai dividir por 2. Então, você vai ficar com 1 meio, certo? 1 meio. X ao quadrado que divide por x, 2 menos 1 é 1, você fica com o x aí. E y ao quadrado dividindo por y ao quadrado, 2 menos 2 é 0. Y na 0 é 1 e 1 que multiplica o resto não muda nada. Eu deixei aqui escrito como x meio, podia também ter escrito 1 meio de x. É a mesma coisa, ok? Estaria correto da mesma forma. Número 11. Um dos lados do retângulo mede x e sua área é 4x elevado à terceira menos 6x ao quadrado mais 8x. Determine o polinômio que fornece a medida do outro lado. Chamando o outro lado do retângulo de L, temos que x vezes L é igual a 4x na terceira menos 6x ao quadrado mais 8x, porque ele nos disse que isso aqui era a área, certo? Então, eu tenho que ter x vezes esse lado, que a gente vai chamar de L, é igual a isso aqui, que é a área. Bom, então eu posso dizer que o meu lado é igual à área dividida pelo x, que é o outro lado, certo? Portanto, quando eu divido tudo isso por x, ó, 4x a terceira dividido por x. 4 dividido por 1 é 4. X na terceira dividido por x na 1 é x na 2, né? Menos 6 dividido por 1 é menos 6. X ao quadrado dividido por x é x, certo? 2 menos 1 é 1, a gente não escreve aqui. Mais 8x dividido por x. 8 dividido por 1 é 8. X dividido por x, esse x está elevado a 1, esse aqui também, 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1, e 1 vezes 8 é 8, não preciso colocar o 1 ali, beleza? Então, nós temos que o lado é igual a 4x ao quadrado menos 6x mais 8. Determine o polinômio que fornece a medida do perímetro do retângulo. Bom, perímetro, então, se nós entendemos que esse lado vale x e que esse lado vale 4x ao quadrado menos 6x mais 8, quando eu somo x mais x e 4x ao quadrado menos 6x mais 8 mais 4x ao quadrado menos 6x mais 8, nós temos, então, aí como determinar o perímetro do nosso retângulo. Aqui eu apenas somei os termos semelhantes, certo? 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Menos 6x dá menos 12x. Só que aqui eu tenho mais x e mais x, então eu fiquei com menos 10x. E mais 8 mais 8 mais 16. Certo? Simplificamos e temos aí, então, o polinômio que fornece a medida do perímetro daquele retângulo que foi dado para nós. Usando o que você aprendeu sobre potenciação, efetue os produtos e divisões de monômios. Muito bem. Nós temos aqui, então, ó, menos 3 vezes 6, menos 18, certo? Menos com mais dá menos, 3 vezes 6, 18. E z elevado à quarta vezes z elevado a 2, mesma base, é uma multiplicação, então nós vamos somar os expoentes. 4 mais 2 dá 6, z elevado a 6. Aqui nós vamos dividir. 24 dividido por 8 dá 3. X dividido por x, um corta com o outro. Y ao quadrado dividido por y, 2 menos 1, y. Certo? Agora nós temos multiplicação. Lembrando que aqui nós temos uma situação semelhante à que nós já tivemos, que nós vamos multiplicar esse por esse e só copiar esse. Depois que tivermos o resultado dessa multiplicação, aí nós multiplicamos com esse último monômio ali. Certo? Então, ó, menos x na quarta vezes 2x ao quadrado. Menos 1 vezes 2, menos 2. X na quarta vezes x ao quadrado, x na sexta, tá? Somamos os expoentes. Y vezes y, y ao quadrado. Os dois têm expoente 1, nós somamos os expoentes. Z ao quadrado vezes z, 2 mais 1, somamos os expoentes, z na terceira. Esse aqui nós só copiamos. Agora sim nós vamos fazer essa multiplicação. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. X na sexta vezes x, x na sétima, certo? Porque aqui tem um expoentes em 1 que nós somamos com o 6. Y ao quadrado mais y ao quadrado vezes y, expoentes em 1, 2 mais 1, 3.
Z na terceira vezes Z, esse Z tem expoente 1, 3 mais 1, 4, ok? Letra D, 6xy vezes x na terceira, y, tudo isso é elevado a 2. E depois dividido por 1,5x na quarta y ao quadrado. Muito bem, vamos lá. Primeiro, nós temos que resolver o que está dentro dos parênteses, certo? Primeiro, nós vamos resolver essa potenciação aqui. Então, x na terceira vezes o 2 que está aqui fora, x na sexta. Y elevado a 1 vezes o 2 que está aqui fora, y elevado a 2. Agora, nós podemos fazer essa multiplicação e depois essa divisão. 6xy vezes x na sexta, y ao quadrado. 6 vezes 1 é 6. X vezes x na sexta tem expoente 1 aqui, que soma com o expoente 6, fica com o expoente 7. Y vezes y ao quadrado, expoente 1 mais o expoente 2, expoente 3. Agora, nós podemos fazer a divisão. 6 dividido por 1,5 dá 4. X na sétima dividido por x na quarta, vamos subtrair dos expoentes. 7 menos 4 dá 3. X na terceira dividido por y. Y na terceira dividido por y ao quadrado. Subtraímos os expoentes, porque é uma divisão. 3 menos 2 dá 1, que a gente não coloca e fica subentendido. 4x na terceira, y. Letra E. Primeiro, resolvemos as propriedades de potência, certo? Aqui você tem o expoente 1, que vezes 2 vai ter x ao quadrado. Y elevado a 1, que vezes 2 vai ter y ao quadrado. Menos y com expoente 1 vezes 3, menos y à terceira. Z com expoente 1 vezes 3, z na terceira, ou z ao cubo, certo? Agora, nós podemos multiplicar. X ao quadrado não tem com quem multiplicar, ele continua sendo x ao quadrado. Ah, aqui a gente tem 1, que multiplica o menos 1 que está aqui e fica com jogo de sinal, mais com menos dá menos, certo? E o 1zinho continua implícito. Daí x ao quadrado não tem com quem multiplicar, x ao quadrado. Y ao quadrado multiplica com o y à terceira, soma então seus expoentes, y na quinta, e o z não tem com quem multiplicar, a gente só copia. F, nós temos aqui então propriedades de potências, temos aqui que multiplicar primeiro, resolver o que está dentro do parênteses, 5 elevado a 1 vezes o 3 que está lá fora, 5 elevado a 3, x elevado ao quadrado vezes o 3 que está vezes o expoente aqui de fora, 2 vezes 3, 6, y ao quadrado vezes o 3 aqui de fora, y na sexta. Aqui, 2 elevado a 1 vezes o 3 de fora, 2 elevado a 3, x elevado ao quadrado vezes o 3 aqui de fora, x elevado a 6, y elevado a 1 vezes o 3 aqui de fora, y elevado à terceira. Vamos fazer essa potência aqui, ó, menos 5 elevado à terceira. Quando nós estamos elevando um número a expoente ímpar, certo? O sinal continua negativo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, x na sexta, y na sexta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora sim nós temos aí então 125 oitavos. X na sexta com x na sexta, né? Corta um com o outro. 6 menos 6 é 0. X na 0, 1. 1 multiplicando não muda nada. Divisão. Então, subtrai os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Ficamos aí com menos 125 oitavos 4y ao cubo. Em cada item, calcule a área da figura indicada. Faça as devidas multiplicações, de modo que essa área seja representada por um polinômio nas variáveis x, y ou z. Nós temos aqui, então, ó, largura vezes comprimento, 6 vezes x, 6 vezes y, e depois, novamente, 6 vezes y, ok? E quando juntamos, então, 6 vezes x dá 6x, 6 vezes y mais 6 vezes y, mais 12y. Bem facilzinho esse aqui, bem gostosinho, né? Letra B. Nós temos, então, aqui, ó, 4 vezes y e z vezes y. 4 vezes x, 4 vezes x e 4 vezes x. Z vezes x, z vezes x, z vezes x, ok? Então, ó, colocamos tudo isso aqui e a seguir nós fazemos, então, aqui, ó, 4 vezes y, 4y. Depois você tem 4 vezes x, mais 4 vezes x, mais 4 vezes x, que deu 12x. Z vezes y, que é este aqui, z vezes y. Depois mais 3 vezes aqui, ó, o z vezes o x, opa, não foi no aqui, e aqui, tá? Z vezes x, z vezes x, z vezes x. Isso aconteceu 3 vezes, ok?
Como nenhum deles aqui tem a parte literal igual, nós não podemos juntar os seus termos mais do que isso. Na C, x vezes y. Só que, se nós simplesmente multiplicarmos x vezes y, nós vamos ter a área do retângulo inteiro. Nós queremos só do triângulo, então nós temos que dividir por 2, ok? Mas, apesar de eu ter colocado aqui com o símbolozinho da divisão dessa forma, foi só para ficar bem claro aí para você, tá? Porque a forma usual que a gente vai utilizar é na forma fracionária, x vezes y dividido por 2. Nessa forma aqui, tá bom? Embora represente a mesma coisa, signifique a mesma coisa, você encontra o mesmo resultado, mas acostume-se a ver nessa forma, porque é assim que vai ser apresentado para você 99% das vezes, tá bom? Letra D, você tem aqui 9 vezes x, 9 vezes y, 9 vezes 2, ok? 9x, 9y e 9 vezes 2, que dá 18. Já coloquei a respostinha direta aqui, tá bom? Nós vamos solucionar as equações a seguir, certo? Então, nós temos aqui z vezes z, que vai dar z ao quadrado, z vezes 2, que vai dar 2z, menos 3 vezes z, que é menos 3z, menos 3 vezes o mais 2, que é menos 6. Aqui o z ao quadrado e o mais 8 só copiamos. Depois, o que a gente faz? Deixa do lado da igualdade todo mundo que tem incógnita, que tem o z, do outro lado da igualdade quem está só com a parte numérica. Então, você fica aqui, ó, z ao quadrado menos z ao quadrado, um anulou o outro, e fica, então, aí com menos z igual a 14. 8 mais 6, 14. Não queremos ficar com o z negativo, então multiplicamos os dois lados por menos 1 e ficamos aí com z igual a menos 14. Aqui, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 5 dá 5x. Aqui nós temos, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Então, ó, nós temos que separar aqui em dois parênteses. X ao quadrado só copiamos, 5x só copiamos. Agora aqui a gente faz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Menos 3 nós só copiamos. Agora vamos organizar. De um lado da igualdade, todo mundo que tem x. Do outro lado, quem só tem a parte numérica, certo? Aqui, x ao quadrado positivo anula com o negativo. 5x menos 4x, ficamos com 1x e 4 menos 3 igual a 1. Então, aqui está o resultado. X igual a 1. C. Y menos 1 vezes Y mais 2. E do outro lado, Y menos 3 vezes Y mais 4. E esse menos 1 aqui fora, aguardando para poder subtrair com eles. Então, vamos lá. Y vezes Y é Y ao quadrado. E Y vezes 2, 2y. Menos 1 vezes y, menos y. Menos 1 vezes 1 mais 2, menos 2. Y vezes y é y ao quadrado. Y vezes 4 é 4y. Menos 3 vezes y é menos 3y. Menos 3 vezes 1 mais 4 é menos 12. E o menos 1 que a gente só está copiando por enquanto, certo? Agora vamos organizar de um lado da igualdade todo mundo que tem y, do outro lado só as partes numéricas, certo? Y ao quadrado positivo anula com o negativo, menos y anula com mais y. Opa! Mas daí nós não temos mais incógnita, então o que a gente vai descobrir aqui? Vai descobrir que não tem solução para esses polinômios do modo como eles estão aqui, ok? Porque eu vou ficar aqui, menos 12, menos 1, menos 13, mais 2, menos 11. Mas menos 11 é o quê? Certo? Não tem solução. Essa aqui a gente para no momento em que a gente verifica que não há uma incógnita a ser descoberta. Ok? Letra D. 5 mais 2x menos 3 elevado a 2 igual a 2x, que multiplica 2x menos 4. 5 mais 2x menos 3 vezes 2x menos 3. E aqui, 2x vezes 2x já dá 4x ao quadrado. E 2x vezes menos 4, menos 8x. Agora aqui, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. E menos 3 vezes menos 3, mais 9. 4x ao quadrado positivo, anula com esse negativo. Ó, ele estava aqui, passou para cá negativo, certo? Menos 6x, menos 6x, menos 12x. Esse menos 8x passou para cá positivo. E esse 5 positivo passa para cá negativo.
Agora a gente junta aqui, menos 12x mais 8x menos 4x e menos 5 menos 9 menos 14. Portanto, x é igual a menos 14 dividido por 4. Lembra que quando você faz divisão de dois números negativos, seu resultado é positivo. Então, ficamos aí com 7 meios positivos, ok? Observe atentamente a figura a seguir. Você tem aqui, ó, x vezes x. É muito interessante isso aqui, pessoal. Que o polinômio representa a área da figura em função de x e de y. Efetue todas as multiplicações possíveis. Se isso aqui fosse um quadrado inteiro, ok? Se ele fosse um quadrado inteiro, faz de conta que está bem retinho, tá? Você teria x vezes x e já teria a área do quadrado. No entanto, eu só não quero esse pedacinho e eu sei que esse pedacinho, ó, um lado dele é y, outro lado é y. Então, eu posso fazer x vezes x, que vai dar x ao quadrado, tá? Menos y vezes y, que dá y ao quadrado. Prof, você não fez nada com esse aqui. Não, não precisei. Certo? Consegui pensar de uma forma que eu não precisei fazer nada com aquele x menos y. Tá bom? X ao quadrado menos y ao quadrado, eu terei a área de toda essa parte colorida aqui e não precisei utilizar essa informação. O valor de y pode ser maior, menor ou igual a x? O valor de y deve ser menor que o de x. Caso contrário, o polígono não seria esse. Pensa, olha aqui, y é bem menor que x, não tem como ele dar um valor maior. Daí o polígono não poderia ser dessa forma como está desenhado, certo? Então o valor de y tem que ser menor que o de x. Podemos desmontar essa figura, a figura da atividade anterior, e remontá-la dessa forma. Qual é a área da figura montada em função de x e y? Exatamente a mesma, tá, pessoal? Até porque é a mesma figura, só foi cortada e montada de outro jeito, tá bom? Então, aqui você poderia fazer o cálculo de x mais y, tá? Que é o comprimento, ó, o comprimento é x mais y, certo? Vezes, né, o x menos y que está aqui. X menos y, ok? Quando você fizer x vezes x, você teria x ao quadrado, ok? Depois você ia fazer x vezes menos y, você ia ter menos xy. Depois você vai ter y vezes x. Gente, y, x e xy é a mesma coisa, tá? Então eu já vou botar ele aqui na ordem correta, vou botar como positivo, tá? Mais xy. Depois y vezes y, mais com menos é menos, y vezes y ao quadrado, tá? Olha só, você tem x ao quadrado menos xy mais xy. Esses dois termos do meio vão se anular. Você fica com o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, exatamente igual estava aqui. Só fizemos o cálculo de maneira diferente, porque foi apresentado para nós a figura de maneira diferente, ok? Daí aqui você viu que a gente usou o x menos y, mas na situação anterior não tínhamos utilizado. Essa área é igual à área obtida na atividade 15 ou diferente? Igual. Explique sua resposta, né? Ambas representam a mesma área, então é exatamente igual. A gente apenas pode fazer as contas de maneiras diferentes. Em cada um dos itens, efetue as multiplicações com o numerador e em seguida efetue a divisão indicada. Então, primeiro nós temos que fazer essa distributiva e depois a gente faz a divisão. 3x vezes 2x, 6x ao quadrado. 3x vezes menos 4, menos 12x. Agora nós podemos dividir por 6x, certo? 6 dividido por 6 dá 1. X ao quadrado dividido por x sobra x, né? Porque, ó, divisão é subtração de expoentes. 2 menos 1 é 1, que fica ali implícito. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. E x dividido por x, o expoente 1 menos o expoente 1. 1 menos 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E 1 vezes 2 é 2, então ele não precisa aparecer aqui. Fica apenas x menos 2. Agora, nós temos já um pouquinho mais de trabalho nesse numerador. Primeiro, resolver o que está dentro dos parênteses, certo? Então, vamos lá. Só copiamos esse primeiro. E agora nós temos aqui menos 12 vezes x ao quadrado, menos 12 vezes 1, menos 12. X ao quadrado só copia, y ao quadrado só copia, porque aqui não tinha parte literal. Mesma coisa agora, menos 12 vezes 1, menos 12. xy só copia, porque aqui não tinha nada acompanhando 12 para poder multiplicar, certo? Agora sim, nós ficamos então com 3 termos diferentes e cada um deles vai dividir com 4xy.
20 dividido por 4 dá 5. X ao quadrado dividido por x dá x. Y ao quadrado dividido por y dá y. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. X ao quadrado dividido por x dá x. Y ao quadrado dividido por y dá y. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. X dividido por x, né? 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1. E 1 vezes 3 é 3. O 1 não precisa aparecer aqui. Y dividido por y. Posso pensar também apenas que y corta com y, né? Como os dois estão elevados a 1, pronto, sumiu. Ok? Então, ficamos aí com 5xy menos 3xy menos 3. Podemos juntar os termos semelhantes. 5 menos 3 dá 2. Copiamos a parte literal e ficamos aí com 2xy menos 3. Menos 2y elevado a quarta mais 3y elevado a 2, tudo isso elevado a 2. O menos 2 mantivemos entre parênteses por ser negativo, ele está elevado a 4. O y elevado a 1 vezes 4 está elevado a 4. O 3 elevado a 2. O y, que estava elevado a 2, vezes o 2 de fora, y elevado a quarta. Embaixo nós só copiamos o termo. Vamos resolver esse menos 2 elevado a quarta. Qualquer número negativo elevado a número positivo vai dar resultado positivo. 2 elevado a 4 é 16. Copia o y elevado a 4. 3 elevado a 2 dá 9. Copia o y elevado a 4. Vamos somar os termos semelhantes. 16 mais 9 dá 25. Y elevado a quarta. Dividido por 7, y elevado a 2. 25 dividido por 7 não dá, vamos manter na fração. Y elevado a quarta dividido por y elevado a 2. 4 menos 2 dá 2. Ficamos aí com 25 sétimos y ao quadrado. Letra D. Nós temos aqui, ó, multiplicações, né? Temos que fazer distributiva entre esses dois parênteses. 3xy vezes 2x. Vamos ficar aí com 3 vezes 2, 6. X vezes x ao quadrado. E o y só copiamos. 3 vezes 3 deu 9, x vezes x ao quadrado, y vezes y ao quadrado. Agora, menos 2y vezes 2x. Menos 4, porque menos 2 vezes 2, menos 4. E x vezes y, xy. Menos 2 vezes mais 3 vai dar menos 6. Y, ó, o x não multiplica com ninguém, a gente só copia. E o y multiplica com o y, fica y ao quadrado. Muito bem, nós não temos nenhum termo igual, então nós temos aí 4 termos que dividem por 8xy. 6 dividido por 8 não dá, continua o 6 ali. X ao quadrado dividido por x dá x. Y dividido por y, o y some, né? 9 dividido por 8 não dá, então o 9 continua aí. X ao quadrado dividido por x dá x. Y por y dá y. 4 dividido por 8, nós vamos deixar o 4 aqui. X dividido por x, ele some. Y por y, ele some. 6 dividido por 8, nós vamos deixar o 6 aqui. X dividido por x, ele some. Por que que some, prof? Gente, estou cortando aqui, ó. Vamos supor que esse x vale 4. Esse aqui também vale 4. 4 dividido por 4 é 1, ele some. Ou, o x está elevado... Tem várias formas de pensar, tá? X está elevado a 1, x está elevado a 1. Mesma base, propriedade das potências, divisão. É 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. Ok? Ele some, porque 6 vezes 1 é 1, eu não preciso botar o 1 aqui. Y ao quadrado menos y. Propriedade das potências, divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1. E esse 1 não aparece, fica apenas o y ali. Ok? Efetue os produtos a seguir. Esse é aquele bem facilzinho, bem gostosinho. Só fazer uma distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, mais 3x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2, menos 4x. Porque 2 vezes 2 é 4, né? Mais com menos é menos, 2 vezes 2 é 4. E o x a gente só copia. 2x vezes x, ó, distributiva aqui de um parêntese com o outro agora. 2x vezes x, que vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 3, que vai dar 6x, né? 2 vezes 3, 6, só copia o x. Agora, 1 vezes x, que dá x, e 1 vezes 3, que dá 3. Somamos os semelhantes, que é 6x mais x, e ficamos aí com 2x ao quadrado mais 7x mais 3. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 2, 6x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 2, menos 2. Juntamos os termos semelhantes, que são 6x menos x.
5x. Então, ficamos aí com 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Efetue as multiplicações de monômios por polinômios, certo? Então, aqui tem um monômio multiplicando um polinômio, que nesse caso se apresenta na forma de um binômio. 3a vezes 5a. 3 vezes 5 dá 15. A vezes a ao cubo, a na quarta. 3a vezes menos 2, menos 6a. Agora, 4x ao quadrado vezes menos 3xy, menos 12x ao cubo y. Vamos analisar aqui, ó. 4 vezes menos 3, menos 12. X ao quadrado vezes x, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Então, 2 mais umzinho daqui, x ao cubo. E o y nós só copiamos. 12xy vezes menos 3xy. 12 vezes menos 3, menos 36. X vezes x, x ao quadrado. Por quê? Base igual, somamos os expoentes. 1 mais 1, 2. Y vezes y. Expoentes sendo somados. 1 mais 1, 2. Y ao quadrado. Menos 3y ao quadrado vezes menos 3xy. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. O x só copiamos e o y ao quadrado vezes o y elevado a 1. Somamos os expoentes, y elevado a 3. Não temos nenhum termo semelhante, então não dá para simplificar. Aqui nós temos 4am que multiplica menos 5m na terceira, 4am que multiplica menos 2/3 de a ao quadrado m, e 4am que multiplica menos 7a na terceira m. Então vamos lá. 4 vezes 5 é 20, mais com menos deu menos. A não tinha outro ali, só copiamos. E m elevado a 1 vezes m elevado a 3. 3 mais 1 dá 4, m na quarta. 4 vezes menos 2/3, mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. O 1zinho que tem aqui embaixo do 4, lembra, né? Denominador de todo número inteiro é 1. 1 vezes 3, 3. A vezes a ao quadrado, somamos os expoentes, a ao cubo. M vezes m, somamos os expoentes, m ao quadrado. 4 vezes menos 7, menos 28. A vezes a ao cubo, a na quarta, somamos os expoentes. M vezes m, m ao quadrado, porque somamos os expoentes. Não temos nenhum termo semelhante, porque nenhuma parte literal está igual, então já está simplificado. 5/8 de xy ao cubo vezes menos 4y mais 3/4 x ao quadrado y menos 3xy na quarta. Vamos lá. 5/8 vezes menos 4, menos 20/8. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 1, 8. E o sinal de menos que permanece, porque fez jogo de mais com menos. X não tem com quem multiplicar, só copiamos. X ao cubo multiplicou com y, somamos os expoentes, y na quarta. Agora ele vai multiplicar com o termo do meio. 5/8 vezes 3/4. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 4, 32. X vezes x ao quadrado, somamos os expoentes, x na terceira. Y na terceira vezes y, somamos os expoentes, y na quarta. Agora multiplicamos com o último termo. 5/8 menos 3. 5 vezes menos 3, menos 15. 8 vezes 1 que tem aqui, 8. Ficamos com menos 15, 8/8. X vezes x, somamos os expoentes. Y na terceira vezes y na quarta, y na sétima, porque somamos os expoentes. Nenhuma parte literal é igual, então já está na forma simplificada. Escreva o polinômio que representa o volume das figuras. Muito bem, volume. Cada uma das medidas se multiplica entre si. Então, nós teremos aí x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Nós vamos fazer assim, tá? Esse multiplica esse e esse vai ficar guardando. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. E esse aqui nós só copiamos, tá? Agora, cada um desses vai multiplicar com esse aqui. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 é menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4 e o x nós só copiamos. Agora, menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado.
menos 2x vezes menos 2, mesma situação que nós tivemos antes aqui, mais 4x, e mais 4 vezes menos 2, menos 8. Agora vamos unir aqui os termos semelhantes. X ao cubo só tem ele, então copia. Menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Então, menos 6x ao quadrado. Mais 4x, mais 4x, mais 8x, e o menos 8 nós só copiamos, porque ele não tem termo semelhante para a gente unir ele, ok? Aqui, também vamos calcular volume. Volume é o quê? É altura vezes largura vezes comprimento, tá bom? Podemos chamar também aqui de profundidade, tanto faz, ok? Mas significa que nós vamos calcular as três medidas. 3A vezes 5A menos 2. Ok? Na verdade, aqui comecei por 5A menos 2 vezes 3A vezes A. Não importa a ordem que você colocar, o resultado será o mesmo, tá bom? Nós vamos multiplicar os primeiros dois parênteses, um pelo outro, depois o que está no último. Então, vamos lá. 5 vezes 3 dá 15, A vezes A ao quadrado. Menos 2 vezes 3A, menos 6A. Esse aqui nós só copiamos, agora a gente vai fazer a multiplicação com ele. 15A ao quadrado vezes A, 15A ao cubo. Menos 6A vezes A, menos 6A ao quadrado. Como os termos não são semelhantes, nós não podemos simplificar, fica dessa forma. Já está simplificado. Muito bem. Multiplicação de volume novamente. X mais 2 vezes 2x vezes 2x menos 1. Não importa a ordem, certo? 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. Menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes mais 2, menos 2. Esse parênteses nós só copiamos e agora sim nós vamos multiplicá-los. 2x ao quadrado vezes 2x, 4x ao cubo. 4x vezes 2x, 8x ao quadrado. Menos x vezes 2x, menos 2x ao quadrado. E menos 2 vezes 2x, menos 4x. Juntamos os termos semelhantes e ficamos com 4x ao cubo, mais 8x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, 6x ao quadrado, menos 4x. É a sua resposta na forma simplificada. Temos aqui as multiplicações de polinômios, certo? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 9, 9x. Menos 9 vezes x, menos 9x. Menos com mais dá menos, 9 vezes 9, 81. Esses dois termos aqui do meio, você deve ter percebido que eles se anulam, porque é mais 9x menos 9x. Ficamos aí com x ao quadrado menos 81. Letra B. Menos x vezes menos x, você fica aí com x ao quadrado positivo, porque menos com menos dá mais. Menos x vezes menos 3y dá mais 3xy. 3y vezes menos x menos 3xy. E 3y vezes menos 3y menos 9y ao quadrado. Esses dois termos são opostos, um anula o outro, ficamos com x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Aqui na letra C nós temos a ao quadrado que multiplica a, resultando em a ao cubo. A ao quadrado que multiplica b, a ao quadrado b. Menos AB vezes A, menos A ao quadrado B. Menos AB vezes B, menos AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes B, B ao cubo. Quando nós vamos aqui agora juntar os termos semelhantes, a gente percebe que esse anula com esse. E que esse anula com esse. Ficamos, portanto, apenas com A ao cubo mais B ao cubo. Muito bem. Neste aqui você pode resolver esse vezes este e este vezes este, depois os dois resultados um vezes o outro, ou você resolve esse vezes esse, o resultado desse vezes esse, o resultado desse vezes esse, que foi o que eu fiz aqui. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 dá x, menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes mais 1, menos 1. Copiei os próximos dois parênteses. Agora, então, eu vou resolver esse parêntese com esse aqui, certo? X ao quadrado vezes x deu x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 2, mais 2x. Menos com menos deu mais, certo?
Menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes menos 2 deu mais 2. Esse aqui nós só copiamos, e agora nós vamos resolver a distributiva desse parêntese com esse. X ao cubo vezes o x dá x à quarta. X ao cubo vezes o 2, 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes x, menos 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes 2, menos 4x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2, menos 4x. Menos x ao quadrado vezes x, menos x ao cubo. Menos x ao quadrado vezes 2, menos 2x ao quadrado. Mais 2x vezes x, mais 2x ao quadrado. Mais 2x vezes 2, mais 4x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes 2, menos 2x. Mais 2 vezes 2x, 2x. E mais 2 vezes 2, 4. Vamos fazer agora a simplificação. X na quarta só tem esse, então podemos colocar aqui. X ao cubo. 2x ao cubo positivo, que já anula com o negativo que está do lado dele. Depois você tem aqui x ao cubo positivo, que anula com esse x ao cubo negativo. Pronto? Agora não tem mais nenhum x ao cubo. Vamos ver os x ao quadrado, tá? Aqui você tem mais 2x ao quadrado e aqui tem menos 2x ao quadrado. Um vai anular com o outro. Aqui você tem menos 2x ao quadrado e aqui você tem mais 2x ao quadrado. Um anulou com o outro. E aqui você tem menos x ao quadrado. Junto com esse menos 4x ao quadrado, você tem aqui, então, menos 5x ao quadrado. E agora você tem aqui, ó, menos 4x mais 4x. Menos 2x mais 2x. Sobrando, então, apenas esse mais 4. E você tem aí x na quarta menos 5x ao quadrado mais 4 como o teu polinômio simplificado aqui da letra D. Queridos, assistam esse vídeo mais de uma vez. Façam todas as atividades no caderno com muito capricho. Prestem atenção e eu tenho certeza que você vai aprender multiplicação e divisão de polinômios. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.